Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite. Sou o irmão Ailton e esse é o canal Através da Palavra. E hoje vai ser um momento de reflexão. Só aguardar uns 2 minutinhos para alguém entrar online e já inicio com a palavra de hoje. Você que estiver assistindo também, já vai deixando o seu like, seu comentário e se inscreve no nosso canal também, tá? Através da Palavra no YouTube. E acabando essa live aqui, eu vou estar baixando esse vídeo e colocando no YouTube também, tá bom? Amém? Então vamos lá. A palavra que Deus colocou em meu coração hoje, irmãos, se encontra em Lucas capítulo 24, do versículo 44 ao 49, que vai dizer assim, irmãos. Lucas 24, 44 a 49. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convia que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E só até aqui, irmãos. Irmãos, hoje em dia, muitas igrejas honram mais a criatura do que o Criador, Hoje o que a gente mais vê é isso. Pessoas sendo mais honradas do que o próprio Deus. E por causa disso, irmãos, hoje o foco das pregações, o foco das músicas, são as pessoas e não Jesus. Hoje em dia é assim. A pessoa vai pregar, vai fazer uma música, aí só faz música para massagear o ego das pessoas. E hoje em dia tem algumas músicas gospel que não dá nem para chamar de hino, porque ao invés de glorificar o nome de Deus, glorifica o homem. E muitos é tão triste o hino que a gente acaba saindo do culto triste, sabe? E o cara vai pregar também, aí vai falar sobre José, aí coloca a gente no centro, como que nós fosse o José, que foi que foi injustiçado, e Deus vai exaltar lá na frente e tal. Mas se a gente for parar para analisar, nós não parecemos com José. A gente está mais parecido com os irmãos dele, invejosos, mas não tão parecido com José. Porque José aponta para outra pessoa, não aponta para nós, não aponta para o leitor que somos nós. A história de José, ela aponta para outro. José, ele foi preso e não reclamou de nada, sem ter feito nada, não falou nada, ficou quieto. E no final ele falou que era necessário que acontecesse isso, porque foi um plano de Deus para um bem maior da nação e dos irmãos dele e tal, E com quem aconteceu mesmo? Com quem foi preso, injustiçado, morto e levado para ser morto sem abrir a boca, não reclamou em momento nenhum e no final falou que era necessário para o bem da humanidade. Quem foi? A gente que não foi, E José, ele foi vendido por 20 moedas pelos irmãos. E com quem aconteceu mesmo? Os irmãos pegaram José e venderam, que andava com José. Quem pegou, que praticamente era irmão, vendeu e sentava com ele na mesa e tudo, andava com ele e tudo. Com quem aconteceu mesmo? Foi com Cristo. E também no final, os joelhos vão se dobrar por José, porque ele conta o sonho, por causa do sonho que ele conta, que os irmãos ficaram com inveja, que joelhos vão se dobrar para ele, as estrelas, o sol, a lua e tal. E todos vão se ajoelhar perante o José no sonho dele, E no final, todos os joelhos vão se dobrar perante quem? Por mim, por você ou pelo Senhor Jesus?
Porque o texto é claro, fala que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar perante o Senhor Jesus, como foi o sonho de Moisés, de José. Então, aponta para nós ou aponta para Cristo? Aponta para Cristo, né? Aí também o outro exemplo, Moisés, que é o homem que foi o homem mais manso que teve aqui na terra, e ele deixou a glória do palácio dele para resgatar o seu povo e operou milagres e maravilhas em meio aos incrédulos. Isso aponta para quem também? Aponta para nós ou aponta para Cristo? Quem deixou a glória dele e operou milagres em meio aos incrédulos? E foi a pessoa mais mansa da terra também. Foi o Senhor Jesus. Porque a gente está mais enquadrado nas pessoas que ficou reclamando lá no deserto. Porque qualquer coisinha que acontece a gente reclama. Qualquer coisinha nós reclama. Agora o Senhor Jesus não, foi o homem mais manso, fez milagres em meio aos incrédulos e não reclamou de nada. Deixou sua glória, veio aqui e não reclamou de nada. E sem falar das outras passagens também, que deixa claro que está falando do Senhor Jesus. E o que eu quero trazer para reflexão, para nossa reflexão hoje, é que nessa passagem aqui que a gente leu, mais uma vez o Senhor Jesus vem falando, né, que convinha que acontecesse isso com Cristo e tal, e as escrituras falavam dele e tal. E nessa passagem aqui a gente vê que o Senhor Jesus já estava ressurreto e com o corpo glorificado, e enquanto ele estava lá aqui na terra, né, estava lá na terra com os discípulos e tal, fisicamente, os discípulos, eles eram covardes, confusos, e parecia que eles tinham amnésia quando o Senhor Jesus estava com eles fisicamente. Mas depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, eles ficaram com memória boa, ficaram com coragem e ousadia. E por que será, hein? Por que será que aconteceu isso? E com esse texto, eu separei 3 pontos para a gente pensar um pouco, irmãos. E o primeiro ponto é: sem o Espírito, ficamos desentendidos. E aqui essa passagem, irmãos, é bem conhecida, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus, né? Se a gente for ver no contexto anterior, no contexto, né, nos capítulos anteriores, a gente vai ver que vai falar sobre a morte do Senhor Jesus, do sepultamento e tal, depois vai falar dele lá no sepulcro, as mulheres indo lá visitar ele e tal, e depois, quando elas chegam lá, Jesus não está mais lá, porque já foi ressurreto, os anjos avisam para ela. Depois ele tromba com 2 discípulos no meio do caminho e tal. E depois a gente vê o Senhor Jesus com esse diálogo aqui com os discípulos, né? E o Lucas foi o autor desse evangelho. Ele escreveu também o livro de Atos. Ele escreveu esse evangelho de Lucas, né? E o livro de Atos. E ele não andou com o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, né? Mas ele andou com o Senhor Jesus espiritualmente, como eu e você anda com o Senhor Jesus hoje, né? Espiritualmente falando. Mas ele investigou, entrevistou as testemunhas que andaram com o próprio Senhor Jesus, fez tudo isso com o propósito de fortalecer a fé dos cristãos da época e contrariar as ideias equivocadas de alguns incrédulos daquela época, né? Que eram os gregos e tal. Então Lucas marcou tudo, armazenou tudo e mostrou para os incrédulos e para fortalecer aqueles irmãos da época, né? E aqui a gente vai ver, o Senhor Jesus vem falando que tinha que se cumprir tudo que o Moisés e os profetas e os salmos estava escrito sobre ele, né? E se a gente for olhar em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, citado pelo apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 3, versículo 22, que ele vai falar assim, ó: Deus vai levantar um igual a mim, a ele ouvirei tudo o que disser. Moisés falou isso em Deuteronômio, e o apóstolo Pedro, depois no discurso dele, ele falou do Senhor Jesus, ó, esse é aquele que Moisés falou, que havia outro igual a mim, a ele ouvem, e que eles não ouviram. Lá em Atos 3, aqui a gente vê que Deuteronômio já estava falando do Senhor Jesus. Também Isaías capítulo 52, versículo 13, o servo que vai ser exaltado e elevado ao muito sublime, significa força com abundância, sublime ser exaltado, ou seja, o servo que vai ser exaltado com força e abundância. Esse servo que vai ser exaltado com força e abundância é o Senhor Jesus, descrito pelo Isaías também, né? Mais uma vez, o profeta falando do Senhor Jesus, né? Salmos capítulo 2, verso 6 ao 8, fala do filho que foi ungido
que foi ungido rei e vai receber as nações como herança para regê-las com vara de ferro. Isso mesmo, porque se a gente for ver lá em Apocalipse 2, versículo 26 e 27, que lá está assim: aquele que vencer vai reger as nações com vara de ferro, dito pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, o filho que vai reger as nações com vara de ferro, descrito lá em Salmos, é o mesmo que falou que quem vencer, perseverar na fé até o fim, vai reger as nações com vara de ferro. Ou seja, o Senhor Jesus. Salmos, Moisés e os profetas falando dele o tempo todo, né? E o Senhor Jesus, ele veio dizendo, né, o seu ministério inteiro, que ia morrer, ia ressuscitar e no terceiro dia ia morrer, ia ressuscitar no terceiro dia, e vinha ensinando sempre isso daí para os seus discípulos, né? E mesmo assim eles não entendiam, porque no versículo 6, versículo 6, o 5 e o 7 desse capítulo que a gente está meditando, irmãos. Olha o que o anjo vai falar para elas, né? Para as moças que foram lá no sepulcro. Versículo 5: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém ressuscitou. Lembrai-vos como falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Aqui a gente já vê os anjos relembrando ela, como o Senhor Jesus veio falando seu ministério inteiro, que ele ia morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia. Se a gente vê também no capítulo 18, que é momentos antes da crucificação, momentos antes do Senhor Jesus ser pego e tal, lá no versículo 31 ao 34, vai falar assim também, o próprio Senhor Jesus falando: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto estendiam, pois estava a palavra lhes era, pois essas palavras era encoberta e não entendia o que lhes dizia. Então aqui a gente vê o Senhor Jesus falando para eles que eles iam subir Jerusalém e ia acontecer tudo que estava escrito sobre ele, que ele ia morrer e ia ressuscitar. E mesmo assim eles não entenderam nada. Mesmo assim eles ficaram sem entender. O Senhor Jesus falou a palavra e eles não compreenderam. Eles não entenderam nada. E quantas vezes, irmãos, já falaram de Jesus para nós? Quantas vezes já falaram de Jesus para mim e para você? E a gente fica sem entender nada também. Como foi comigo? Falavam de Jesus para mim, eu ficava sem compreender nada. Não entendia nada, como eram os 12 aqui, ficava sem entender nada. E o mesmo Espírito mas depois que a gente aceita o Senhor Jesus, né? O Espírito abre o nosso entendimento, né? Quando a gente aceita Ele, vem o Espírito Santo, nos abre o entendimento, e é o Espírito que nos faz lembrar de tudo que a gente ouviu e aprendeu. É o Espírito, irmãos. E lá em Jeremias 31, no versículo 31 ao 34, lá vai falar que Deus fala que ele vai fazer uma nova aliança. Ele fala: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e nunca mais lembrarei dos seus pecados. E isso ele faz através do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Se a gente for parar para analisar, então, hoje a gente lembra do que falaram para a gente, hoje a gente sabe e consegue relembrar mais para frente o que falaram para a gente do Senhor Jesus por causa do Espírito. Como foi com os discípulos, eles não tinham Espírito, por isso que eles não entendiam nada. Então, sem o Espírito, a gente fica desentendido. E passo para o segundo ponto, irmãos. O segundo ponto está assim: sem o Espírito, ficamos tímidos. Sem o Espírito, ficamos tímidos. Antes dos apóstolos receberem o Espírito Santo, eles não falavam de Cristo. Porque se a gente analisar Mateus 10, quando o Senhor Jesus fala para eles ir lá na primeira missão, e eles foram anunciar o reino, eles só anunciaram porque Jesus deu poder para eles. Por isso que eles foram anunciar. Entendeu? E nós também, a mesma coisa. Antes da gente buscar o Espírito, também não falamos do reino de Deus e nem de Jesus.
Ou seja, a gente não falava de Jesus enquanto não recebia o Espírito. Tínhamos vergonha, igual eu tinha vergonha assim. No começo, irmãos, quando eu estava no começo da minha conversão, eu tinha vergonha de falar a paz do Senhor para os irmãos. Às vezes os irmãos falavam a paz do Senhor, para mim eu ficava com vergonha. Eu ficava, opa, beleza? Respondia assim. Respondia desse jeito, ficava com vergonha de levar a Bíblia também. Deixava a Bíblia em casa. Ficava com vergonha de passar em caminhos que eu sabia que ia ter conhecidos meus. Ia ficar com piadinha. Eu tinha vergonha de passar por lá também. Mas depois que eu comecei a buscar o Espírito, o próprio Espírito, ele me fez lembrar de Marcos 8:38. Que lá vai falar que se tem vergonha do Senhor Jesus, né? Ou seja, o Senhor Jesus falando, né? Se tem vergonha de mim, também eu vou ter vergonha de você quando eu voltar. Também eu vou estar com vergonha de você quando eu estiver diante do Pai dos anjos. Então, depois que eu busquei o Espírito, ele me lembrou disso. Depois disso daí, eu perdi a timidez. Depois, quando buscamos o Espírito e sentimos o Espírito, a gente só quer falar de Cristo o tempo todo. Hoje, no meu trabalho, o assunto principal é Cristo. E é por quê? Por causa do Espírito. Não é por mim, é por causa do próprio Espírito. Por causa do Espírito a gente fica sensível. Por causa do Espírito a gente fica calmo. A gente fica com bom humor, sem maldade. E isso é só um toque do Espírito. Isso é só um pouquinho do Espírito, irmãos. Eu já passo para o terceiro ponto, que é com o Espírito nos tornamos destemidos. Busquem o Espírito, irmãos. Busquem o Espírito. Antes de receber o Espírito Santo, os apóstolos, irmãos, eles negaram a Jesus. Eles fugiram e abandonaram o Senhor Jesus ali para a morte. E o Pedro, todo mundo conhece a história, né? O Pedro falou que não ia negar e negou 3 vezes. Os outros falaram que iam ficar junto e fugiram também. Correram da morte e abandonaram o Senhor Jesus. E com o Espírito, irmãos, eles falaram, pregaram, anunciaram, adoraram, foram até açoitados por amor de Cristo e ainda ficaram felizes por ter apanhado por causa de Cristo. Lá em Atos 5, tá lá, 5:41. Eles apanharam e ficaram felizes, ou seja, eles falaram de Cristo até a morte por causa do Espírito. Depois que eles receberam o Espírito, depois que eles buscaram o Espírito. Então o Espírito nos deixa destemidos. O Espírito arranca o medo do nosso coração. O Espírito faz com que a gente escolha a morte ao invés de negar a Cristo, irmão. Então busquem o Espírito, irmão. Então sabe por que você ainda não desistiu? É por causa do Espírito. Sabe por que você ainda está assistindo esse vídeo? É por causa do Espírito. Sabe por que você louva, você grita, você chora de alegria no culto, você se arrepia? É por causa do Espírito, irmãos. E isso é apenas uma demonstração do Espírito. Isso é só um pouquinho do que o Espírito tem a oferecer, meus irmãos. O Espírito Santo, ele vai mais além do que um simples arrepio, chorar, ficar alegre. Vai muito mais que isso, irmãos. Porque, sabe aquele levanta e anda que o Pedro falou para o aleijado levantou e ficou de pé, contrariando as leis da física, contrariando a medicina, falando que aquele homem não podia mais andar. Sabe por que ele levantou e andou? É por causa do Espírito, meus irmãos. Sabe aqueles sinais e maravilhas e prodígios que o Senhor Jesus falou que vai acompanhar aqueles que crerem? Quem faz é o Espírito, irmãos. Sabe aquela expulsão de demônio? Sai em nome de Jesus. Quem faz é o Espírito, irmão. Sabe aquela língua estranha que você fala e não entende nada, mas você sai edificado depois de falar essa língua? Quem fala é o Espírito, irmão. Sabe aquela visão que você tem enquanto Deus está te revelando alguma coisa? Quem dá é o Espírito, irmão. Sabe aquela revelação que você vê o que vai acontecer no futuro da vida de alguém e você se sente impulsionado de falar para ela? Quem dá essa revelação é o Espírito, irmãos. Então busquem o Espírito, irmão. Busquem o Espírito, porque se a gente buscar o Espírito, irmãos, ele vai te dar tudo isso e um pouco mais. E isso tudo que eu estou falando aqui é para mim e para você. Isso, o Espírito quer fazer isso comigo e com você. Mas para isso, busquem o Espírito, irmãos. Eu encerro com essa passagem aqui de Marcos 16, no capítulo 16, versículo 17 ao 18, que vai dizer assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes,
se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se você creu, irmão, se você creu nessa palavra, se você creu em Cristo, se você creu, então busca o Espírito, porque tudo isso Ele quer fazer comigo e com você. Mas para isso tenho que buscar o Espírito, irmãos. Então, irmãos, fique com essa reflexão. E se você foi tocado por esse Espírito em buscar mais Ele, deixe seu comentário aí e pode compartilhar esse vídeo também com alguém que você conhece. Ajude o nosso canal a crescer, a ir para frente, para que a gente venha fazer mais e mais conteúdos e tal. E lembre-se, busquem o Espírito, que é o Espírito que faz a gente continuar caminhando. É o Espírito que faz a gente ler e lembrar de tudo que a gente estudou. É o Espírito que vai fazer a gente fazer milagres e prodígios em nome de Jesus. É por causa do Espírito, amém. Que Deus abençoe.